Ei, calma, começou a gravar. Olá, eu sou o Carlos e este é o 16º e último episódio da segunda temporada de Sessões de Engenharia. E o tema de hoje é carga cognitiva, tá? Só que, eu não vou fazer aquela abordagem de carga cognitiva do livro do Team Topology. A gente vai falar alguma coisa, porque tem que falar, mas eu vou falar sobre esse assunto de uma forma mais geral e tentando focar na carreira de DevOps, né? Pessoal de infra, etc. Então, a gente vai ter muita conversa aqui relacionada a times, relacionada a tecnologia, relacionada a pessoas, etc. E, para isso, eu trouxe uns 3 caras aqui, eu vou deixar eles se apresentarem. E vamos lá, galera, em ordem alfabética aí, fique à vontade. Primeiro... Em ordem alfabética sou eu, então, Rafael. Então, meu nome é Rafael Gomes, né? O pessoal me conhece mais como Gomex. Eu sou, sei lá, a partir da comunidade DevOps, sou core team do DevOps Days, né? Também sou Docker Captain, sou HashiCorp Ambassador e sou também amigo dessa galera incrível aqui. E sou pai de uma criança, né? E antifascista. Ok. Acho que seguindo a ordem random do Carlos, eu sou o Sebastian e eu não tenho nenhum título bonito que nem o do Gomex, então eu vou me dar um título que eu digo que eu sou amigo do Gomex. Esse é o bagulho mais importante que eu tenho para dizer hoje. Véi, você tem o melhor título de todos. Você é ninja, man. Você é ninja. Um ninja de verdade. Se não fosse dar tanto trabalho, eu podia procurar o certificado, que eu tenho um certificado que eu sou ninja. Essa daí é difícil de bater. E eu também trabalho com banco de dados. Eu sou o ET da galera aí. Eu gosto de botar o banco de dados a rodar no Kubernetes. Como ninguém usa Kubernetes, muito menos banco de dados, todo mundo me tira para ET e é isso aí. Boa. Seguindo aqui a ordem, meu nome é Sérgio Soares, sou um SRE aí, vim da área de dev, resolvi causar um pouco de tumulto aí nas comunidades da galera, mas sigo aprendendo aqui com o pessoal, todo mundo que o Carlos traz aí, aprendo com os vídeos, pô, é demais estar aqui participando e trocando ideia. Beleza. Então vamos lá com a clássica pergunta básica, né? Assim, de que sempre tem a ver com o tema, né? Então vamos lá. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu não quero que vocês citem um livro ou etc., algum conceito. Aqui eu quero saber a opinião de vocês, do ponto de vista de vocês. O que é carga cognitiva? Aí fica à vontade para responder, isso não tem ordem alfabética. Não, inclusive, eu acho que talvez eu saiba o que é, mas eu preciso que alguém me dê uma definida antes. Porque... mas ó, vamos usar a etimologia, porque etimologia é o caminho das pedras para viver, né? Cognição é a ideia de aprender. Então, carga cognitiva são coisas para aprender, ou muitas coisas que a gente precisa dominar. A etimologia na cara das pessoas aí pra gente ficar malandro. Entendi. Então, na verdade, é toda essa pressão que existe da nossa área para que a gente fique aprendendo o tempo inteiro. E como a gente lida não com necessariamente isso. Aprendendo, mas também não, do que a gente também não sabe, né? A pressão não de precisa aprender, mas, por exemplo, a gente não sabe do negócio, a gente sabe só do ofício, mas não sabe do negócio, ou sabe a parte técnica do ofício, mas não sabe como distribuir isso em tarefas para dividir com os colegas. Então, tem passos para isso. Eu acho um tema muito importante para discutir na nossa área, porque eu sinto uma pressão muito grande, assustadoramente grande, que a gente fique hiperconectado o tempo inteiro, que a gente, negócio do FOMO mesmo, né? Não só necessariamente por conferências e tudo, mas na vida mesmo, assim. Sei lá, quando, alguém... Eu já tenho alguns mecanismos, né, para lidar com isso, mas um tempo atrás eu tinha problemas, por exemplo, sei lá, o que Sérgio postasse uma parada super massa no Twitter, que ele faz com frequência, e é legal, outras pessoas fazem também. Nossa, eu nunca ouvi falar sobre isso. Tá errado, eu não sou o cara que eu achava que eu era, então eu preciso correr rapidamente estudar sobre isso que ele fala tanto. Então, isso é uma parada que, de fato, é um problemaço na nossa área. Eu entendo isso, eu acho que vale super a pena a gente trocar ideia sobre isso. Sérgio. Boa. Do meu lado, acho que tem 2 vertentes principais, uma é em relação à nossa vida profissional, então justamente acho que pega o que o Gomex comentou, em relação às skills que a gente vê as pessoas desempenhando, seja em rede social ali, comunidade, ou através de palestras, eventos, a gente recebe uma carga de informações técnicas, ferramentas, procedimentos, coisas que a gente, em teoria, ali, como participa do nosso conjunto de skills, deveria saber. Então, existe uma pressão em relação a aprender isso. E eu também consigo ver a discussão de carga cognitiva dentro do escopo do trabalho mesmo, né? Porque existe a frase ali que você vê no dia a dia. Fala, putz, esse procedimento aqui tem uma alta carga cognitiva,
ou a gente colocar essa etapa no processo da empresa vai aumentar a carga cognitiva das pessoas que estão ali trabalhando, né? Então, também dá para a gente olhar a partir desse prisma. Então, por exemplo, subir uma pipeline dentro do seu trabalho. Existe uma carga cognitiva, existe um repertório de conhecimento que você precisa para fazer aquilo. Então, dá para a gente aumentar ou diminuir, né? Então, sempre, em relação à carga cognitiva, acho legal pensar no repertório de conhecimento que é necessário e pensar no auditório, né? São o público-alvo ali. Então, criar um pipeline para uma pessoa de infraestrutura, existe uma carga cognitiva X. Talvez para uma pessoa desenvolvedora que está mais focada no negócio, existe um 2x, 3x, talvez, quem sabe até mais. O contrário também é verdade, né? Como quando se demanda das pessoas de infraestrutura um conhecimento super avançado de desenvolvimento de software que não está no dia a dia dessas pessoas. Isso tem acontecido mais, mas isso aí a gente já previu isso, né? A gente já discute sobre isso há algum tempo, né? Que a infraestrutura vai ser empurrada para esse lugar. Então, para que a carga cognitiva não seja grande, começa a estudar desde já, né? Mas eu acho que um outro exemplo muito bom também do que você está falando é Kubernetes, sabe? Por mais que Kubernetes seja, tipo, nossa senhora, Kubernetes vai salvar nossa vida, Kubernetes vai, né, vai mandar um foguete para a Lua. Tipo, ele tem uma carga cognitiva muito pesada. E aí, digo, não só para quem mantém o Kubernetes, porque manter é meio insano mesmo. E eu posso dizer que eu já mantive clusters Kubernetes on-premise e tipo assim, é osso mesmo, né? Mas mesmo você só usando o Kubernetes, ele não é simples, sabe? Mesmo você sendo só um usuário do Kubernetes, ele tem uma carga cognitiva muito pesada, porque você tem que saber de muitos detalhes, muita coisa, é uma nova forma de você pensar em infraestrutura. Então, de fato, pensar sobre isso dentro do seu time e saber o impacto que ele vai ter é importante, porque isso meio que guia. Eu gostei dessa abordagem que o Sérgio falou, porque você meio que escolher também as tecnologias, o que fazer, como usar, pensando nessa perspectiva, qual o impacto que isso vai ter para as pessoas. Pessoas são mais de infra, não são tanto, e aí também o conhecimento de software ajuda, mas o conhecimento de infra ajuda mais, o que aqui, né? Eu gostei dessa bola. Acho que só finalizando, acho que o ponto é pensar em ter uma lente em que você pensa em relação à carga cognitiva que qualquer coisa que você está fazendo no trabalho talvez vai gerar, né? Então imagina que você chega num local que só tem máquina Windows e você quer colocar um procedimento de Linux. Putz, vai existir uma carga cognitiva enorme para as pessoas. Da mesma forma, você tem uma empresa que, sei lá, roda Nomad. Você chega querendo implantar Kubernetes. Você chega numa empresa que usa só MySQL e você agora quer usar um banco de grafo. Então são coisas que geram carga cognitiva, tem a ver com arquitetura, então tudo acaba se misturando, né? Mas é legal ver desse prisma também. Beleza. Nós temos aqui tripé, né? Pessoas, processos e tecnologia. Eu vi vocês citando as coisas aí, e eu identifiquei alguma coisa de carga cognitiva em cada um desses pilares. Para vocês, quais são os piores, né? Tipo assim, aonde a carga cognitiva pode afetar de forma pior a pessoa, né? E quais são os exemplos que vocês enxergam, assim, dentro desses três pilares, assim, tipo por exemplo, o Gomex citou aí Kubernetes, que é a tecnologia gerando carga cognitiva. Mas qual é um exemplo de pessoas ou processos que geram carga cognitiva, sob o ponto de vista de vocês? Eu acho que quando a pessoa já vem com uma boca torta do cachimbo, né? É o que ele estava falando um pouco ali. Tipo assim, eu sou de Linux, então naturalmente a minha cabeça vai pender para o lado mais Linux. Eu tenho um lado também mais simples também. Eu gosto de coisas mais simples, menos complexas. Então tudo que eu for decidir, eu vou tentar ir para uma linha de ser mais simples, né? Para remover essa carga, inclusive. Só que eu sei que, ao mesmo tempo, isso coloca carga nas pessoas, né? Porque as pessoas estão acostumadas com determinado padrão, determinado jeito de fazer, né? Então, eu acho que as pessoas geram carga cognitiva quando elas fazem isso, quando elas querem colocar dentro daquela instituição um negócio que ela sabe fazer, meio que para ser mais fácil, entendeu? E não você pensar o que de fato quer. Eu gosto de pensar que, no fim, não é necessariamente gosto, é mais a coisa que orbita próximo da zona de conforto das pessoas, né? Nesse teu exemplo fica claro que se tu entende Linux, é natural que tu vai acabar sugerindo soluções que usem Linux, porque é o que tu sabe trabalhar, que tá confortável, né? Mas se a gente for fazer uma análise bem pragmática, assim, qualquer profissional de área que tem mais de 1 ano de experiência já não tem nada de simples no que a pessoa tá falando, sabe? Então, tipo, não é nada de básico.
Então é simples para ti, que tem 20 anos de experiência, e agora pode ser que tu tá mostrando de uma maneira muito simples, tá? Por exemplo, galera, olha só, fazendo desse jeito, é bem fácil, mas o conhecimento que tu precisou adquirir ao longo dos 20 anos para fazer isso é fácil? Não é fácil. Não é simples, acho que simplicidade é a palavra que estava procurando. E também tem uma coisa que eu noto, assim, que na nossa área, às vezes a gente tem um afastamento da realidade, assim. Tipo, exemplo, a nossa área, raramente ela é a função final da que a empresa serve. Vou dar um exemplo, a gente precisa de um profissional da área de redes para ajudar a manter a rede de 500 computadores. Mas a função da empresa não é necessariamente uma empresa de redes de computadores, é uma universidade, é alguma coisa nesse sentido. E aí isso às vezes acaba afastando a gente da realidade que a gente vive. Exemplos, a gente poderia ter um sistema mais incrível de rede do universo, comprando equipamento top de linha e tal, mas a gente não podia botar um computador bacana para o pessoal estudar programação ou qualquer outro ofício que precisava no computador, né? E aí eu vejo que isso volta à ideia da zona de conforto, né? Melhor para mim seria ter um melhor equipamento para trabalhar, mas melhor para o negócio pode não ser uma boa. E aí acho que é o desafio da gente, como profissional da área de TI, se encaixar nessa maluquice toda, né? Porque não é uma coisa simples, né? Se a gente agradar todo mundo, não vai. E é uma coisa que eu noto, assim, trazendo esse paradigma do, eu sou desenvolvedor, eu tenho que aprender infraestrutura, e eu sou de infraestrutura, eu tenho que aprender desenvolvimento. Eu sempre lembro do negócio do yin yang, né? Que dentro do lado branco tem uma bolinha preta, dentro da parte preta tem uma bolinha branca. Eu acho que, no fim do dia, é tudo uma coisa só, sabe? Não dá pra gente meio que tentar separar as coisas, porque para atividade fim é a mesma. Se eu preciso de um profissional que desenvolva, eu vou ter um profissional que entenda de como manter aquilo funcionando bem em produção, assim. Não tem como tirar essas duas, tipo, se eu tirar só o desenvolvedor, não tem sistema, e se eu ter só o sistema, não tenho quem põe funcionar da maneira eficiente. Pô, eu gostei muito do que o Sebas falou. Puta, já vivenciei essa situação de... Existe uma tarefa X e a pessoa que tem 15 anos de experiência, na época eu estava começando, falou, nossa, isso daí é extremamente fácil. Eu olhava aquilo e falava, não, isso daí é extremamente complicado. Porque eram duas pessoas em fases diferentes da vida profissional ali, olhando sobre a mesma atividade fim, né? Então, para alguém que já fez aquilo 10 vezes, acabava sendo mais fácil. Eu até levantei esse ponto no momento que aconteceu isso e gerou uma discussão muito legal no time, né? Em relação à empatia, né? E acho que em relação ao tripé que o Carlos comentou, eu vejo que tem, talvez assim, tô tentando dar um pouco mais de nome ali aos desafios, né? Então, acho que para tecnologia existe um desafio de consenso do time. Acho que para pessoas existe um desafio mais de empatia mesmo, de comunicação. E para processos existe um desafio muito de documentação, né? Então, você vê, por que processos falham geralmente nas empresas? É porque nem todo mundo está a par do processo, nem todo mundo sabe como ele funciona. Por isso que eu digo que, geralmente, a gente pode olhar do prisma de documentação, porque se alguém falhou no processo e a gente não tem nenhum lugar que aquilo está definido, ou uma forma da pessoa saber que ela está fazendo da maneira correta, é uma carga cognitiva para ela. Eu converso diariamente com devs que eles falam, pô, é muito complicado, às vezes, expor um serviço publicamente na minha empresa, porque eu tenho que seguir um procedimento que não está definido. Eu tenho que conversar com pessoas que eu vou descobrindo, conforme eu vou comunicando ali, trocando ideia, quem são os tomadores de decisão, por exemplo, para deixar um serviço público. Sei lá, via API Gateway, via um load balancer público, só um exemplo. Então, assim, existe um caminho que não está definido. Então, aquilo gera uma carga cognitiva. Quando entra um júnior, ele tem que, às vezes, trilhar aquele mesmo caminho, porque aquilo não está escrito, né? Então, você vê que o desafio do processo geralmente tende nisso. E o desafio de tecnologia, eu vejo que é muito mais consenso de time, né? Porque a gente tem que, às vezes, olhar do prisma das pessoas que estão no nosso time e pensar, poxa, eu trabalhei, sei lá, 5 anos com o Istio, falando aí de Kubernetes, mas eu estou num time que ninguém mexeu com o Istio, então eu não posso esquecer que pessoas ao meu redor, do meu lado, vão ter que dar manutenção naquilo e trabalhar junto comigo para tornar aquilo melhor. Então, tem que ter um consenso, tem que ter um entendimento. Às vezes, não é o momento de colocar. Então, a carga cognitiva é sempre bom olhar se vale a pena ou não, se as pessoas estão prontas para aquilo, seja em processo, seja em ferramenta, mas sempre olhando desse outro ponto de vista. Quem é mais... Opa, pode falar. Desculpa, pode falar. Não, eu tô falando que tudo isso, no final das contas, passa pro processo, né? Porque você reunir essas pessoas, esse é processo seletivo, né? Você reunir as pessoas corretas, isso é um processo que você tem que ter. Então, porque quando você chega e contrata um cara de Linux para meter em um ambiente Windows, você tá querendo alguma coisa, né? Seja... Ou só um de processo. Você quer, talvez, atuar na homogeneização, para desomogeneizar, para botar diferenciar. Aí, beleza. O problema é quando não há processo, e isso eu concordo muito com você, do tripé, e aí já
tá falando sobre o que o Carlos estava comentando ontem, então agora, né, o tripé, para mim, o pior é quando o problema vem de processo. Porque a tecnologia, beleza, suave, vai lá, pá, né, e pessoas também, né, porque eu acredito muito nas pessoas e eu entendo que as pessoas conseguem, né, uma vez que seja colocado isso como uma questão, elas conseguem. Mas quando o processo está quebrado, é difícil, sabe? Quando o processo não funciona, é muito mais difícil, porque o processo é além das pessoas, é além da tecnologia, né? Quando não tem processo, é pior ainda, porque aí você meio que vai esperar que os heróis, né, sempre tomem o protagonismo e resolvam os problemas. E aí vai acontecer isso que a gente está falando. Porque quando você não tem um processo de escolha, por exemplo, de debate interno, o herói vai falar assim, é Kafka. Por quê? Porque é o que eu sei. Toma de aqui, é assim que faz, aqui o código aqui, não sei o que, faz rapidão. Mas o que o Sérgio falou é o que rola mais. E aí o suporte? E a manutenção? Quem que vai tomar conta do Kafka? E quando ele der problema, quem que vai atualizar o Kafka? Você já viu o preço do Kafka rodando no SaaS? Né? Você vai manter? Então, que quando não há processo, o processo afeta tudo isso que a gente falou. Então, talvez o maior ofensor de carga conectiva é primeiro a falta do processo, o processo quebrado, o processo que não funciona, o processo que é feito para não funcionar. Deixa eu dar uma de advogado do diabo aqui e trazer um mesmo assunto de outra ótica. E se a gente, digamos que o time fosse nós 4, tá? E a gente tem um problema onde eu acho que a gente pode resolver pro Kafka. Eu não gosto do Kafka, para quem for ver esse vídeo depois, não é uma solução que me chama atenção. Eu tenho um pouco de pavor dessas soluções Megazord que resolve todos os problemas. De acordo com o render que você encaixar direito ali, ele vai resolver. Então, mas é só para trazer um ponto que eu acho que pouca gente faz, assim. Eu noto que na nossa comunidade a gente tem o hábito de repetir coisas para não fazer, e a gente nem sempre tem o hábito de entender por que não fazer. E por causa disso eu vou trazer vou sugerir essa sugestão do Kafka de outro ângulo. A gente tem um problema que eu acho que a gente pode usar o Kafka. E se eu usar parte do meu tempo de trabalho para mostrar para vocês como a ferramenta funciona, quais pontos fortes que ela tem, quais os pontos fracos que eu identifiquei, e aí depois trazer com base naquele problema, olha só, eu fiz um teste, parece que está funcionando como a gente espera, eu não sei bem como funciona a gestão disso aqui, mas a gente pode aprender junto, e no lugar de só eu fazer, a gente pegar junto e fazer. Kafka poderia ser uma solução? Vocês acham que poderia ser uma solução? Eu não estou defendendo que ela é perfeita, não estou defendendo que ela é a melhor de todas, eu só estou defendendo que se o time abraçar, podia ser uma coisa boa, não é verdade? Sim, sim. É verdade de parte, né? Tipo assim, o que eu penso? Eu penso que a carga cognitiva ela tem que ir até onde a gente consegue, o time como todo consegue entender. Se passar disso, acho que já fica inviável. Se nós 4, a gente consegue como um time fazer o que o Soma e o Sérgio falaram, eu vou conseguir entender, eu vou conseguir manter, independente da minha senioridade. Se a gente, como time, a gente percebe que isso cabe, então beleza. Agora, se tiver desbalanceado, aí não adianta tu ter a maior boa vontade do mundo, vou treinar, mas, tipo assim, a senioridade do time, né, a média do time não cabe, porque a gente tem que se preocupar com outras coisas, a gente não vai se preocupar só com Kafka, né, tem outras coisas. É isso, mas isso é processo, né, no final das contas é processo, porque, por exemplo, se você tem um processo de tomada de decisão, por exemplo, saca? Fica muito mais claro e óbvio o que precisa ser feito, saca? Porque se no final, por exemplo, a gente fala assim, de todas as soluções que tem, de fato, a melhor é Kafka. Eu sei que é complicado, eu amo Kafka, tá? E aí eu sou o outro lado de... Antítese. Eu amo Kafka, é uma ferramenta incrível, sem brincadeira nenhuma. Ela só tem um problema, e o nome do problema é Zookeeper. Na hora que resolver esse problema, ela vai ficar mais perfeita ainda, saca? E ela é muito boa, ela é muito resiliente, e o funcionamento dela do dia a dia é muito simples. Por isso que eu gosto dela. Tipo assim, deu pau, destrói, cria outra do lado, aponta os produtos para cá e acabou, sacou? Tipo, não tem muito... não, saca? O fato dela não ser microserviço é um problema também, mas é isso. A questão toda é, se você tem um Kafka e você tem um processo, e o processo diz, você tem tempo para você estudar, o que é que você tem que, no final, sair? Porque o processo de tomar decisão, quando ele é processual e ele tem um negócio formal, é melhor porque, por exemplo, a saída precisa ser, eu preciso de um documento de monitoramento, eu preciso ter um documento de operação, eu preciso entender como é que eu vou guardar persistir os dados disso, como é que eu vou lidar com os dados, né? E como eu vou ter integração, como é que os meus produtos vão integrar com essa nova tecnologia através dos frameworks e bibliotecas e afins. Pronto. Se a gente tem uma tomada de decisão formal, tipo assim, vai lá, um negócio mais formalizado, que você vai aprendendo com o tempo, vai construindo. Vai lá e vê qual a maturidade do Kafka na minha linguagem. Às vezes Go é massa, Go é super plugável com Kafka.
E sei lá, talvez o Rust é fácil, igual. E PHP, e como são as bibliotecas, é fácil, igual. É complicado. Tipo assim, às vezes você vende o mundo Go e achando que é igual nos outros. E outras é uma biblioteca super complicada, que não recebe atualização há 6 meses, e você fica meio refém daquilo, sabe? Então, essa tomada de decisão, ela passa por um processo, né? E esse processo vai ser que, se você construir esse processo no seu time, fica um pouco mais fácil de você lidar até com a ferramenta gorda, podemos dizer, assim, pesada, saca? Cheia, que preenche tudo, como Kafka. Como Kubernetes, por exemplo. Kubernetes é ótimo exemplo. É que Vamos o objetivo navegar, não é o Kafka ou o Kubernetes, né? É trazer um lógico. problema difícil e de uma solução que não é só colocar da Play, Docker Run e tá funcionando. Esse, acho que o objeto da discussão não é o Kubernetes, o Kafka. Coloca o nome da sua tecnologia aqui, né? Um ponto nisso, em relação, acho que se toca muito na questão que eu comentei só da empatia também, porque existe a empatia dos dois lados. A pessoa que está propondo algo para o time, ela talvez vai ter que ter empatia de entender que a ideia dela talvez não vai ser aceita, e o time tem que ter empatia de aceitar, escutar a ideia e falar em relação ao problema técnico, não a questão da pessoa, né? Da pessoa que está propondo, ela tem que estar de lado, é discussão técnica. Eu tenho um atributo técnico que eu preciso para o meu sistema. No caso, sei lá, streaming, no caso do Kafka. Cara, tem que analisar esse atributo técnico em relação à solução, e eu acredito muito no alinhamento de time. Então, assim, eu prefiro uma tecnologia ruim com um time alinhado do que a melhor tecnologia e cada um querendo puxar para o seu lado. Acho que não acaba sendo proveitoso. E tem um desafio. Eu tive um problema, nesse caso, com o Service Mesh ano passado, que eu levei para o meu time para usar Linkerd, fiz uma POC, mostrei, senti que não era o momento de usar, porque as pessoas ali do meu time na época não estavam com conhecimento de Service Mesh, estavam melhorando esse gap, e o próprio time de desenvolvimento ainda estava entendendo alguns conceitos ali de Canary. Então, assim, a gente resolveu ir por outra abordagem mais blue-green no começo. Então, assim, eu não, se eu ficasse amarrado ao fato, putz, fiz uma POC aqui, gastei um tempo, ninguém aceitou minha ideia. Isso seria ruim, porque nem tudo que eu proponho vai ser aceito, né? E acho que faz parte da maturidade nossa, mas ter esse espaço, Sebastião, eu vejo que é um desafio em alguns times, cara. E aí uma questão cultural do time. Tem time que não tem nem abertura. Às vezes você fala, já trabalhei em lugares que você não conseguia nem propor, assim. Fala, cara, eu vou fazer uma POC, não sei o que, o pessoal, não, nem faz, esquece esse negócio. Então, pô, acho que o time tem que abraçar, sim, essa conversa. Só de ter essa conversa, já mostra que o time tá super alinhado ali, pelo menos ele quer entender como resolver o problema. E aí tem que vir o segundo passo, que é cada um entender. Putz, se não for o momento, não vai subir Kafka. Se o pessoal falar, cara, a gente não achou outra coisa melhor, Kafka atende os nossos requisitos, bora com o Kafka. Mas assim, vai dar problema no Zookeeper, beleza, vamos aprender Zookeeper. E, cara, eu mando o link do Zookeeper pra você no Medium, vamos seguindo, né? E é difícil. Total, porque existe também o contrário, né? Existe a decisão que você toma e ela traz uma carga para o time, para ela ter que lidar, e existe o contrário, existe a decisão não tomada, ela gera impacto também. Não decidir é decidir, né? Exato, porque quando você, sei lá, vamos dizer o caso que eu já peguei, né? A empresa era toda dockerizada, toda containerizada, só que não tinha orquestração. Eram Docker hosts espalhados por aí. E isso é muito ruim, porque tem uma série de coisas que o Kubernetes dá de graça. Automaticamente, você subiu o Kubernetes, subiu a aplicação, automaticamente você tem balanceamento de carga, automaticamente você tem ferramenta de controle de deploy, rollback, automaticamente você tem um monte de coisa, monitoramento, log, você tem tudo assim, de graça. Quando você não tem o Kubernetes, você tem que fazer tudo na mão. E aí é que entra a parada. Sou eu nesse caso, né? Entendeu? Você vai depender de heróis, você passa pelos mesmos problemas e vai ter uma maturidade da sua infraestrutura muito baixa. Então, por isso que muitas pessoas vão para o Kubernetes, mesmo que nesse caso talvez um ou outro não precisasse. Mas hoje a gente já está no nível que praticamente todo mundo precisa. Todo mundo que tem mais de 20 containers rodando na empresa vai precisar de Kubernetes em algum momento, saca? Não tem pra onde correr. E é a mesma coisa de ferramentas como Kafka, por exemplo. Se você tem uma escala absurda de mensagens, você pode falar o que você quiser, você pode espernear, você pode, porque o Gravity não, você vai precisar do Kafka, sabe? Não tem cálculo. Então, tipo assim, tem algumas coisas que você vai precisar e essa carga cognitiva vai entrar no time, por exemplo, como eu entrei, a gente não sabia nada de Kafka, zero, nadinha. Eu pedi a sugestão para a galera. Acho que o Sérgio me indicou aquele livro I Love Logs. Não sei se foi o Sérgio ou se foi outra pessoa. Eu lembro que uma pessoa da comunidade me indicou. Não sei se foi Slack ou o Sérgio. Tem um livro incrível chamado I Love Logs, que ele não fala nada de Kafka, mas ele explica log, as de Kafka, né? E aí foi nessa época que eu comecei a estudar dessa forma. E já entrando já num assunto que eu queria falar sobre isso, é que como eu lido com isso, saca? Toda vez que aparece uma coisa nova, eu vou entender o que é que ela é. Primeiro, se eu quiser, de fato,
me aprofundar naquilo e tal, eu vou entender como ela funciona. Por exemplo, Kafka. Aí eu fui lá e ele deu uma lida, eu falei, pô, a ferramenta é stream, mas é de logs. Foca é logs aqui. Isso aqui é tudo é gerenciamento de logs e acabou. Aí eu li o livro I Love Logs, que é o livro mais massa, assim, inclusive de graça, eu acho, tá de graça em várias plataformas, que você entendeu o que é log de verdade. Aí quando eu li o que é log, eu falei, na hora que eu fui ler Kafka, eu falei, pô, aqui eu entendi, é isso aqui, fica mais fácil, né? Então, a forma de eu lidar com essa carga cognitiva, usando o Kafka como exemplo, é entender o que está por trás e estudar isso, ao invés de estudar a ferramenta. Porque senão você fica refém das sintaxes, das ferramentas, e você sempre vai estar correndo atrás do próprio rabo. Quando você vai para o básico, fica mais fácil, mesmo que, por exemplo, hoje, Kubernetes, por exemplo. Hoje o Kubernetes dá uma parada super avançada, eu vou ter que pesquisar um documento, alguma coisa e tal, mas o básico eu entendo. Eu olho lá e falo assim, tem problema aqui, isso aqui é um recurso, eu não sei o que, annotation, será que tem um problema na annotation? Será que está com problema de rede? Porque eu entendo o básico, mas talvez aquela sintaxe, aquela configuração específica, talvez eu não lembre de cabeça e não saiba, mas o básico eu peguei, então fica mais fácil até lidar com essas coisas novas, sabe? Porque no final das contas você só vai pegar a cola, não é o contrário. Boa. Assim, na verdade, eu queria navegar entre os pilares, né? A gente já começou falando de processo. Processo é algo maravilhoso quando está funcionando e quando ele é uma coisa que já está intrínseca na cabeça das pessoas, todo mundo está motivado, todo mundo comprou aquela ideia, então fica maravilhoso quando ele roda de forma natural. Aí eu queria pular para o segundo pilar, para as pessoas, né? Qual pessoa é mais prejudicial num time para atrapalhar ou para desbalancear a carga cognitiva de um time? A pessoa que está entrando ou a pessoa sênior que é viciada, né? Que já tem vícios de trabalho? Eu quero que você explique melhor o teu viciado aí. Senão eu vou dizer que o sênior superior é o problema. Oi? Sebas vai lançar a resposta padrão de todo consultor. Depende. Fato depende mesmo. E de fato depende mesmo. Eu tendo a achar que a pessoa que está lá dentro, que já está viciada, é a pior. Eu tendo a ir para essa linha. Mas depende de quem chega. Porque se chegar alguém muito orgulhoso, orgulhosa, muito complicado, muito duro, eu acho que acaba sendo um pouquinho pior do que a pessoa que está ali. Porque, querendo ou não, a pessoa que está ali, ela está mantendo o que existe. É meio que, tipo assim, ela está ali mantendo aquilo funcionando, entendeu? Ela talvez precisasse, sim, chegasse uma pessoa de fora e apontasse algumas coisas novas, sim, mas não essa pessoa que chega, meio que já chega criticando a parada, sabe? Tipo assim, porra, por que você não fez isso aqui ainda? Que absurdo. Eu falo, não, é por causa disso, tá? Então, a pessoa que chega desse jeito acaba sendo pior. Mas depende. Se a pessoa chegar no sapatinho, dando dicas e tentando colocar os sapatos, né? Por que você fez isso? Por que você não usou tal coisa? Já tive empresa que eu entrei e falei assim, gente, a gente precisa resolver muita coisa antes de mexer em Kubernetes. Nossa senhora, não. Tem tanta coisa ainda. Você vai meter Kubernetes nesse mar de loucura? Não, vamos fazer outras coisas. E a galera, nossa, você trabalha com Docker, container? Eu falei assim, velho, mas a gente não sabe, o foco não é esse. O foco é entregar valor, saca? O Kubernetes hoje não vai entregar valor. Exatamente, era isso que eu ia falar. Que é complicado a pessoa que tem muita engenharia na cabeça, a pessoa que está com o copo cheio, né? Tem aquela parábola, tem que ficar com o copo vazio para poder receber novos conhecimentos, a pessoa está com o copo cheio. E eu vejo que eu concordo com vocês, dos dois, depende do caso, pode ser, tem caso que é um, tem caso que é o outro, mas o que eu vejo é o seguinte, que eu vejo quando a pessoa ela é muito boa, ela é muito boa mesmo, tipo, tem nível de engenharia muito bom, entende vários esquemas, etc. Só que ela está fechada naquele vício dela e ela não consegue enxergar. É como o Jefferson falou no último vídeo que a gente gravou, né? Que quando ele trabalhava com os caras lá, ele mostrou os containers, aí os caras falaram, não, já está funcionando aqui as coisas desse jeito, vou ficar aqui, lá o mito da caverna, né? Vou ficar aqui preso na minha caverna e tal. E o que eu acho pior dessas pessoas, desse perfil do cara que é muito bom, que é um programador muito bom, então que tem engenharia muito, muito avançada na cabeça, é que a caverna dele é muito bem feita, né? A caverna dele não é uma, né? Não é uma caverna qualquer, entendeu? Então é complicado, né? Às vezes é complicado chegar para uma pessoa e falar, por exemplo, um paradigma, ou uma tecnologia, ou um framework, já não é mais aquilo que ele, daquela época dele, assim. Mas aqui eu uso, aqui está rodando normal, a gente usa até hoje. Tipo, por exemplo, o XGH, né, Extreme Go Host, tem um monte de organização que funciona com o Extreme Go Host, tá entendendo? Mas eu acho que Carlos, eu acho que exatamente esse é o ponto, porque a gente não, o time vai ser sempre um reflexo da empresa que ele pertence. Então, se na empresa lá a direção resolve na machadada tudo,
tudo é eu sou bom, eu sou a boa, eu faço tudo porque eu sou o melhor, porque a gente é o melhor, a tendência é que, descendo da lomba, todo mundo seja assim, cuzão. Então, o sênior vai ser aquele cara que é a pessoa mais safa, que, tipo, vai tomar umas porradas e vai dizer, não, peraí, dá um jeito. E, no fim do dia, foda-se o processo, foda-se as pessoas, foda-se tudo. O importante é que eu sou o bonzão ou a bozona. E, agora, eu tenho dois casos que eu gosto de pensar, assim. Primeiro, que a gente sempre tende a entender que as pessoas mais velhas da empresa são as mais resistentes, né? As que mais não querem que mude, não querem que faça. Então, tem um lugar que eu trabalhei, que a pessoa mais velha da empresa era um programador incrível, mas ele não gostava das pessoas. Então, ele era sozinho, ele era um gênio, e com os outros era um inferno trabalhar com ele. Porque ele pegava e ignorava o que você estava fazendo, fazia do jeito dele, né? Por exemplo, a gente criou um projeto em Ruby, porque tinha uma suite de teste toda incrível que faz um monte de coisa. E ele é uma pessoa muito capaz, em vez de dizer, cara, esse negócio não me atende, mas eu preciso fazer coisas novas. Vamos trabalhar junto aqui para eu conseguir fazer o projeto continuar, para eu colocar o que eu preciso ali dentro, que ele fez. Ele pegou lá, fez um shellzão, que é o que ele está acostumado, e aí ele faz um Ruby chamar o shell. E agora nós temos o Megazord da perna de bambu, tá ligado? Porque tinha um sistema que estava funcionando, que atingia os objetivos da empresa, que entregava as coisas no prazo, e aí o cara vai lá e, não, agora te vira aí, dá teus pulos. E eu tô saindo de férias, e agora você tem que se virar, então eu tenho que entender o Megazord, toda a motivação que a gente teve de escolher linguagem de programação, de escolher o framework de teste, tudo isso para poder facilitar o desenvolvimento e entregar mais rápido o valor para o negócio, tudo foi jogado pelo ralo, porque o cara falou, não, foda-se. Em contrapartida, tem um lugar que eu trabalho hoje, que pessoas são mais velhas que esse cara, e elas são as primeiras a levantar a mão. Eu não sei como isso funciona, porém eu quero muito aprender. Se você tem sugestões do que eu tenho que ler, você me manda. Se você não tiver, eu vou pingar alguém que sabe disso. E aí, passa uma semana, a pessoa se virou sozinha e ela foi lá e descobriu, cara, esse problema nós vamos resolver em Rust. E eu não sei nada de Rust e eu tô aprendendo porque eu quero resolver esse problema. Então, eu acho que é muito da cultura que a empresa impõe nas pessoas, que ajuda elas a mudar esse, vão tomar na cara e falar mindset, só para todo mundo ficar, dar trigger, sabe? Esse sentimento de como as pessoas se veem em relação aos processos, em relação ao negócio, de que faz ela tomar essa postura ou positiva, do tipo, eu não sei, mas tá tudo bem não saber e vou aprender e vou ajudar todos no processo, ou não, foda-se, eu que decido aqui, porque eu sou dono da marreta, e eu vou dar a porrada final e acabou. Então, sem citar nomes, sem criticar ninguém, porque quando fala mal é chato falar nome, mas fala bem também, não vamos citar nomes, aí todo mundo fica imaginando, quem é? Sou eu? Nunca saberemos. Não, tipo, só antes do Sérgio tomar a palavra, só queria dizer que eu não estou estereotipando pessoas de mais idade, até porque eu também sou um idoso. Não, mas eu entendi, pelo menos eu não entendi que tu tava falando assim, quando eu disse idade, eu tava pensando no sentido da palavra ter tempo de casa. Ah, tá, tudo bem. Trabalha 5, 10, 15 anos. Talvez eu não tenha sido muito feliz na escolha de palavras, mas é nesse sentido que eu queria dizer. O profissional mais velho na empresa. Eu sou os dois, infelizmente. Mas tá vai lá, bem. Sérgio. Vai lá, Sérgio. Não, eu tô rindo aqui. Acho que é muito legal essa citação aí. Falar do tempo de casa é importante, mas eu até mudei um pouco a minha percepção, até vocês falando, abriu um pouco a minha cabeça, mas eu acho que quem vai afetar mais em relação ao tópico, que é a carga cognitiva, pode ser o sênior, pode ser a pessoa mais nova, mas eu acho que é aquela pessoa que não vai conversar ou alinhar com o time as decisões e coisas que ela vai fazer, né? Assim, chegar uma pessoa que realmente sabe muito e quer fazer do jeito dela, e tem até o Sebastian falando no começo, achei incrível, a pessoa orbita na zona de conforto dela, achei sensacional essa frase. Então ela vai falar, putz, eu já fiz tudo isso de outro jeito, não tem empresa, eu vou pegar o jeito que eu fiz lá, fazer aqui e eu vou ter um sucesso na minha empreitada aqui. Então essa pessoa, ela às vezes faz isso daí, às vezes ela é mais dura em querer impor o sistema, mas ela tá tentando conversar com o time. E tem pessoas que às vezes nem conversam com o time. Então, assim, não pensa que aquela decisão técnica, aquela ferramenta, aquela estrutura que ela tá fazendo, outras pessoas vão ter que ter contato, ela simplesmente vai lá e faz, né? E fazer isso, geralmente, sênior pode fazer, mas uma pessoa também que tá começando na carreira pode também tomar uma decisão, às vezes não olhar, e aí talvez por inexperiência, nem tanto desconhecimento, mas inexperiência tomar uma decisão que vai afetar o time, né? Então ela fica ali 2 meses construindo uma biriboca maluca, chega no dia de subir, não, gente, é isso aqui, tem que subir. Putz, você olha e fala, meu Deus, cara, mas assim,
Você não falou com ninguém para ver se a gente usa, sei lá, igual o Sebastião deu o exemplo do Bash. Então, eu já passei por situações assim, que até uma das discussões que eu mais tive em relação ao processo das empresas que eu vim trabalhando é em que momento a gente de infraestrutura sabe dos projetos que o time de desenvolvimento está fazendo. Que já aconteceu muito. Tipo, o time fica 2 meses, 3 meses ali fazendo coisas no ambiente de desenvolvimento, aí precisa lançar no 4º mês. Aí chega no 4º mês, a pessoa chega, não, então, a gente subiu um Kinesis com Kafka aqui, e tem um database maluco, e, cara, isso aqui tem que ir para produção. E a gente fala, poxa, a gente não sustenta nada disso hoje em produção. Isso já aconteceu muito comigo, e hoje eu discuto muito da gente entrar na fase de projeto para saber o que está surgindo. Então, assim, isso é um processo que gera uma carga cognitiva no time de infraestrutura. E eu falo todo mundo, cara, se você não sabe o que seu time de desenvolvimento está fazendo em tempo de projeto, você vai se surpreender na hora que for subir para produção. Não tem jeito. E obviamente, não tem como fugir. Mas eu acho que essa pessoa, ela também tive experiências ruins com a pessoa que faz do jeito dela. Acho que isso daí, cada um já passou em algum nível. Mas eu acho que o pior mesmo é não conversar, não falar. Porque uma vez eu li que a pessoa, quando ela quer resolver um problema, ela vai falar. Então, às vezes a pessoa ela é dura, ela não sabe, ela é ruim com as palavras, ela acaba sendo mais incisiva, mas se ela tá ali numa reunião, tentando levar o ponto dela, ela tá tentando resolver em time, né? Agora, talvez o jeito é conversar com essa pessoa, talvez mostrar uma forma, definir critérios. Às vezes a gente falta critério no nosso trabalho. É uma das coisas que eu vejo que a gente não define exatamente o que precisa ser feito ou o entregável final, e a gente fica circulando em discussões técnicas sem fim. Então, às vezes, definir um critério para essa pessoa, porque senão ela tá ali conversando. Senão vai chegar uma hora que ela vai desacreditar no processo, ela vai falar, eu falo, nada muda, ela vai fazer por conta e vai surgir, igual o Sebastião comentou, dos heróis, né? E aí, se a cultura da empresa top-down for, putz, o cara não tá conseguindo pelo processo, ele vai lá, faz uma maracutá e funciona, a gestão vai olhar e falar, bem, isso é um indicador de sucesso. E vai valorizar essa atitude, né? Só que no longo prazo a gente sabe que aquilo lá vai gerar um fardo técnico, um débito gigante, vai ter incidente em relação à questão de arquitetura, porque não foi nada disso levado em consideração. Então a gente está criando ali o pequeno herói, que quando sair dessa empresa vai gerar um fardo maior ainda. Tá. Isso todo final das contas, falta de processo, né? Se você tiver um processo para lidar com isso, tem um processo que eu inclusive pegando aqui, depois posso mandar um link para você botar no negócio, que é da ThoughtWorks. Inclusive, eu trabalhei com essas pessoas que escreveram esse artigo, muito legal, e a gente chegou a usar isso na época, que é um processo para não acontecer isso que você falou, Sérgio, né? Que é um processo que você, a cada ticket que a pessoa vai pegar, você faz como é o meu nome aqui? O kickoff e o desk check. Não sei se eu ia falar nesse termo. Tipo assim, antes do ticket começar, uma pessoa, geralmente o tech lead, ou uma pessoa que tem um pouco mais de contexto daquele problema, senta com a pessoa que vai trabalhar no ticket. Fala assim, ó, você está pensando em fazer como? Eu tô pensando, eu vi isso aqui, você entendeu? Primeiro, você entendeu o que é esse ticket? Qual é esse aqui, ó? Os entregáveis são esse, tudo aqui. Você descreve lá, você entendeu o que é esse aqui? Entendi. Você está pensando em fazer como? Pô, eu tô pensando nesse caminho. Aí a pessoa que tem um contexto fala assim, não, isso aqui nem vá, porque isso aqui a gente já tentou, a conexão, a integração com aquilo lá vai dar mó treta, não precisa. Isso aqui faz sentido, isso aqui tem a ver com o que a gente tem feito, então é melhor, porque outra pessoa pode suportar. Então, você tem um processo mínimo que consiga garantir alguma sincronia de trabalho nesse modelo assíncrono que a gente tem trabalhado cada vez mais, ajuda. E o desk check é o processo final, né? Depois que a pessoa entrega, antes dela considerar done, né, tem que ter um processo de ir lá e checar mesmo que se tudo que foi alinhado no kickoff foi atendido. E aí meio que tem um mínimo de controle do time com com cada trabalho, porque senão isso aí acontece mesmo, isso é horrível, porque você está numa situação que a pessoa passou 2 semanas trampando na parada, e aí, como é que você depois de 2 semanas fala assim, não, isso aí não tem nada a ver com o que a gente faz aqui, isso aí pode jogar no lixo e tocar fogo, isso não tem, até você fica assim, com receio de fazer isso, então você assume um débito técnico, e você assume coisas desse tipo o tempo inteiro, porque não tem processo. E aí a carga cognitiva vai ficando altíssima. Teve um lugar que eu trabalhei, desculpa, eu vou meio que roubar a sessão por só um segundo para comentar um negócio que me deu trigger aqui. É um lugar que eu trabalhei que, bom, eu nem sempre fui um bom funcionário, então não vamos dizer que eu tenho alguma moral de falar alguma coisa de alguém, né? Mas onde eu quero chegar é que teve um lugar que eu trabalhei e um amigo foi trabalhar lá e a gente tinha um colega sênior no time, ó, as pessoas mais velhas sendo otário, que ele não gostava do trabalho desse meu amigo. E aí, quando ele tava
trabalhando numa funcionalidade nova no sistema que a gente trabalhava, esse cara ia revisar, e se ele não concordava com alguma coisa, ele pegava os objetos que o meu colega tinha trabalhado, a tela nova, o relatório, ele renomeava para lixo e comitava. Então, quando tu falou de lixo, me deu, lembrei na hora, assim, foi instantâneo. E eu lembro que algumas vezes eu passei com esse meu amigo alguns dias de noite, ele preocupado que ele ia ser demitido e tal, eu falei, não, mano, vamos sentar junto. E aí foi, sem saber sobre isso, que a gente estava fazendo era pair programming. Tipo, não, vamos sentar junto e vamos ver. Eu não sei fazer tudo, mas a gente vai ter que descobrir. Duvido que nós dois não vamos fazer um trabalho melhor que aquele idiota. Então, e essa pessoa, ela já tinha histórico de ser cuzona na empresa, ela tinha um relacionamento parentesco, assim, com o dono da empresa, então ela, sabe, essas pessoas são protegidas pelo sistema, e então nunca deu nada. Mas teve um dia, e hoje eu olho com tristeza, mas na época foi meio assim, que foi meio chocante, assim, e de certa maneira posso dizer que tive um pequeno prazer de ver essa pessoa se dando mal, que ela teve ela trabalhou numa rotina lá de alguma coisa contábil, e aí tava computando os impostos errados. As empresas estavam pagando os negócios errados. E, cara, aí o cara entrou numa paranoia achando que todo mundo ia ser preso e começou a chorar. Foi um negócio, assim, assustador. Então, pequenos prazeres das pessoas imbecis, como eu, né? Mas hoje eu vejo de uma forma muito triste, né? Porque se fosse meu colega chorando que fez uma coisa errada, eu realmente ia me sentir, cara, eu devo ser o pior colega do mundo, que essa pessoa não pode chegar comigo e dizer, cara, eu errei, vamos corrigir e vamos seguir em frente, sabe? Mas na época eu confesso que, né, um pouquinho maldoso, assim, curti um pouco a desgraça ali. Mas essa pessoa era filha da puta mesmo, então, sabe, não dá pra sentir muita culpa no processo. Imagina, Gomex, eu trabalho contigo, daí eu vou lá no repositório e renomeio teu trabalho pra lixo. Como é que tu vai te sentir? Tu não vai ficar feliz rindo comigo, me dando um abraço, né? Aí, não mesmo, não mesmo. Voltamos à realidade. Mas esse é um exemplo ruim de um sênior ruim, viu, Carlos? Pô, eu vou falar aqui, mas esse daí atualizou meus critérios de cuzão, cara. Sinceramente, muita merda, assim. Eu já sofri disso, mas não foi nesse nível. Eu já sofri de entregar a task e a pessoa ir lá e desfazer o que eu fiz, fazer de novo. Não falou nada, simplesmente fez o que eu fiz, fez de novo do jeito dela, beleza, assim, eu já tava numa fase que eu não ligava tanto, assim, se ela queria fazer do jeito dela, mas, cara, ser ofensivo dessa forma, né, pô, querer denegrir o colega, aí a pessoa não tem uma questão profissional, já é uma questão ética, já some dessa discussão só de trabalho, assim, da parte técnica, né, já entra numa questão pessoal mesmo, da pessoa ter mau caratismo ali, de querer subjugar a outra dessa forma, porque ela sabe que aquilo vai atingir, né? Vai deixar a pessoa... Não vai, o meu colega estava sempre estressado, com medo de ser demitido a qualquer instante. E eu passei por isso em outro trabalho, não de alguém renomear meu trabalho para lixo, mas eu não consegui entregar as coisas e senti na pele que o meu amigo estava sofrendo, assim, com dificuldade. Poxa, eu não consigo fazer as coisas, preciso de ajuda. Não sei o que eu faço, desespero, assim, é horrível, cara. É complicado. Mas assim, hoje eu vejo, e por isso que eu insisto em dizer realidade, não dizer negócio, valor e tal, porque as pessoas, elas esquecem da realidade. Eu dar exemplos reais. Essa empresa faz software para transportadora. O que importa a gente saber? Que no fim do dia, tudo que a gente faz vai ajudar um caminhão a levar a mercadoria para alguém. Entende? Então, isso tem que existir. Não importa se eu uso o framework mais top da balada, se eu uso Kafka, se eu uso Kubernetes. Mano, se isso não for entregue, não interessa. E aí, por isso que eu comecei falando que a nossa atividade fim nem sempre é atividade fim. O que a gente faz não é atividade fim. É a parte da necessidade do negócio. Agora, isso está mudando um pouco porque tem uma série de empresas que estão prestando serviços em áreas adjacentes. Um exemplo, o Nubank é uma empresa de tecnologia que presta serviços bancários. É um exemplo do que eu quero dizer, tá? Não quer dizer que não seja um banco, que não tenha todos os poderes e atribuições, mas se a gente for pragmático, a gente vai ver, é uma empresa feita de profissionais de tecnologia que tem um time de suporte, que o serviço que eles entregam é um serviço bancário. É isso. Então, isso está mudando um pouco, porque estão criando empresas nesse formato. Tem empresa que faz seguro, tem empresa que faz banco, tem empresa que faz alguma outra coisa. Vai ter daqui a pouco seguro de saúde, não sei. Torço que tenha, para eu poder trocar o meu e mandar eles a merda. Enfim, onde eu quero chegar com isso é que a gente tem que descobrir uma maneira, como profissional da área, de voltar para a nossa realidade, para ver quando vale a pena. Vou dar um exemplo bem simples. Se eu estou fazendo um negócio que trazer o Kubernetes para o meu time vai fazer a gente fazer o sistema ir pro ar mais rápido, ou corrigir bug mais rápido, eu tenho vantagens, tem desvantagem do fardo cognitivo, de nós ter que estudar, preparar, mas em contrapartida eu tenho muito ganho que vai alavancar o negócio, vai fazer a gente contratar mais gente, fazer a empresa crescer, vai fazer a gente ganhar um aumento, sei lá, sabe? Poxa, por que não
A gente, como time, galera, vamos se apoiar, vamos forçar um negócio desse que vai ser bom pra gente. Agora, se for só pelo ato de, que legal, Spotify tem um negócio de squad, vamos fazer também e tal. A gente sabe que hoje é fake, mas na época todo mundo achou que tinha que fazer, porque era trend, bababá. Mas no fim da história, aí ninguém ganha nada. É uma briga besta. Um exemplo que eu vejo, assim, nas coisas do meu dia a dia hoje é: essa discussão vai me ajudar a entregar minhas coisas mais rápido? Não. Essa discussão vai ajudar o cliente a ter um serviço melhor? Vai. Opa, já estou prestando atenção de outro jeito já. Não vai ajudar o cliente a fazer mais rápido, mas vai fazer a gente gastar menos dinheiro. Porque gastar menos dinheiro quer dizer, no fim do ano, podemos encontrar os colegas, podemos ganhar uns brindes da empresa, podemos contratar mais colega para trabalhar com a gente. Vai. Bom, então beleza, dei minha atenção. Mas quando começa a sair desses checks mais essenciais, assim, e nós estamos discutindo o sexo do anjo lá, se o anjo é ou não é, ou o que ele faz e o que ele não faz, ou que a tecnologia A é muito mais rápida que a tecnologia B. Aí, cara, aí nós se perdemos na vida. Perdemos e não vamos chegar a lugar nenhum. E é essas coisas que a gente tem uma expressão muito idiota aqui no Sul, que é separa os homens dos guri. Que é isso, né? As pessoas mais velhas, quem tem que pagar boleto sabe quanto vale a pena ou não discutir alguma coisa. O Team Topology separa a carga cognitiva em 3 áreas, né? Eles enxergaram lá que dentro de um time, seja saindo de operação ou indo até dev, a gente tem 3 tipos, né, de carga cognitiva. A primeira, ela está ligada às skills das pessoas, né? Por exemplo, o programador Java, né? O programador Java tem que saber como definir classe Java, essas coisas lá dentro da tecnologia. E a outra é sobre o mecanismo, né, que está ao redor desse produto que a gente vai gerar. Então, por exemplo, como eu posso fazer o deploy novamente dessa aplicação que eu fiz agora? Como eu vou atualizar? Qual técnica que eu vou usar? E, finalmente, a principal, que é o que o Sebastião acabou de citar aí, que é o foco no domínio, entendeu? O que é foco no domínio não é nada mais do que foco no negócio, entende? Então, eles dizem que essa é a mais importante e o que a gente tem que preencher a carga cognitiva que cabe nas nossas cabeças, que eles chamam lá, que cabe que todo mundo consegue aguentar. E que a maior parte tem que ser preenchido com essa carga cognitiva do negócio, que é exatamente isso que o Sebastião falou. E, em segundo lugar, vem da tecnologia, que é o que vai gerar o produto, por exemplo, do Java, e a parte lá do deploy, ou como vou fazer o deploy, tem que ser a que menos tem que onerar, no caso, a equipe, né, o time. E aí eu queria puxar o último tripé, né, para a gente está falando muito de processos, e até porque esse assunto também puxa mais para isso, mas aí vamos falar de tecnologia, né, que é a razão de eu ter chamado o Sebastião aqui. Agora ele vai brilhar. Vamos falar de tecnologia. Assim, sob o meu ponto de vista, carga cognitiva tem tudo a ver com resolver problemas reais, necessidades reais. E isso se encaixa mais ou menos com o que o Sebastião estava falando agora. A gente vai discutindo o que é mais rápido, o que é que não é mais rápido. E eu vejo que o famoso hype, né, ele acaba entrando no nosso dia a dia, no dia a dia de quem é DevOps. Quem está assistindo a gente é DevOps, né? Eles estão gostando do papo até agora, mas eles querem ver a gente falar de Kubernetes, container, e a gente vai falar sobre isso agora. Vamos falar sobre a parte do tripé lá de tecnologia. E aí que eu queria saber a opinião de vocês, assim, como vocês lidam quando vocês veem que alguma tendência, alguma tecnologia, ela meio que fugiu daquilo que a gente esperava. Eu esperava que container resolvesse tal problema, mas, na realidade, tem uma outra coisa mais antiga que resolve isso. Será que eu devo voltar a utilizar isso, algo parecido? Eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre a experiência de vocês com esse tipo de situação, e eu enxergo que isso, que eu consegui escolher dentro de uma prateleira de soluções, uma solução antiga, que não é mais usada, ela pode sim resolver meu problema se eu estou com um problema que o hype não resolveu. E aí eu queria que vocês, se pudessem citar exemplos ou conversar sobre isso, eu queria saber a opinião de vocês, né? Fique à vontade. Sobre isso, a gente pode falar do princípio mais básico dessa questão, né, que uma tecnologia cria demanda para outra, né? Então, antigamente, a gente tinha demanda de padronizar as aplicações, a gente não tinha muito bem como é que a gente ia fazer isso, aí muita gente tentou, o Puppet tentou, né, tipo, a máquina virtual tentou, até o Unikernel meio que deu as caras lá antes do Docker, e não gruvou nada disso, né? O LXC, LXD, né? E aí veio o container, Docker e container. E aí, nossa, não, isso aqui resolveu mesmo o problema. Só que isso criou um outro problema,
Agora você tem um monte de maquinazinha, né? Você tem um monte de nozinho pequeno para lidar. E aí a Docker correndo atrás, lançando Swarm, né? O Sebastião falou container o Java que deu certo. De fato, a Java tentou resolver esse problema, né? A Java tentou resolver esse problema, que nunca trabalhou aqui com o JBoss, né? Que levante a mão, né? Então, é, né? Tipo, porra, era chato, era ruim. Aí, uma série de coisas o Docker veio resolvendo assim, com simplicidade, com tranquilidade, boa documentação, cloud, tá, tudo. E aí, orquestração era um problema, né? Logo de cara, tipo assim, no primeiro ano, tipo, todo mundo via isso. E aí o Google vai lá dentro da empresa, pega o produto que ele tem, abre o código e fala, aqui, tá aqui, ó. Vocês queriam, a gente já usa há 3 anos, se não me engano, 3, 4 anos, por assim, né? E aí, esse é um exemplo de uma tecnologia que puxa a outra. Eu tinha uma esperança que o Docker por si só resolvesse tudo. E a Docker não conseguiu resolver. A Docker, como organização, né, ela não conseguiu entregar a tempo uma orquestração, né, madura e rápida o suficiente para lidar com essa demanda. Aí o Kubernetes meio que ficou sozinho durante muito tempo e criou o que a gente tem hoje, né? Porque o Kubernetes hoje, muitas pessoas usam o Kubernetes, por incrível que pareça, por conta de mão de obra, mesmo. Tipo, tem muita utilização que o Nomad faz muito melhor do que o Kubernetes. Muito melhor. Mas aí, muita gente, eu conheço gente que foi pro Nomad, usou, gostou, ficou super satisfeita, massa, mas quando ia contratar gente, não achava. Não achava. Aí a galera fez rollback para Kubernetes por causa disso. Porque encontrar mão de obra para trampar de nível sênior com Kubernetes é muito mais fácil. Então, tem essas questões também que, por conta até de uma falta de competidor, né, o Docker falhou naquele momento e eu esperava mais naquela época de que ele entregasse também. Né? Acho que essa seria o meu exemplo. E assim a gente descobriu que o Gomex não gosta do Swarm. Não, nem a Docker gosta. Mas é que assim, ó, eu só pegando um gancho aqui, eu acho que a gente poderia, sei lá, tentando refrasear uma frase bonita do Gomex aí, que uma tecnologia leva a outra é difícil. Mas eu gosto de pensar que um problema leva a N soluções. E aí, quando eu tenho uma solução que eu escolhi para aquele problema, eu tenho que... É como se fosse um loop, né? While not problem, né? A variável not problem, true, keep doing, né? E vai fazendo. E aí a gente vai, por exemplo, resolvi... O problema que eu tenho preciso otimizar o uso computacional dos meus recursos. As alternativas são usar tudo na máquina física. Ok, pode funcionar. Custo de manutenção é alto, tem que atualizar SO, para tudo e tal. Qual a alternativa de mercado? Vou usar máquinas virtuais, que o negócio está 1,5 milhão de anos aí, todo mundo sabe usar, todo mundo é profissional, proficiente, todo mundo está entendendo sangue como é que funciona. Ok, vamos lá. Aí a gente começa a ver que a gerência de recurso não é tão incrível. Vai lá, vai como é que vai? Pega o telefone e vai. Não, fique tranquilo. E aí a gente começa a ver, não, peraí, mas eu quero otimizar o máximo que eu puder. Então, quem sabe, eu vou usar uma solução de container que vai compartilhar o kernel, compartilhar um monte de coisas e vai conseguir otimizar esse recurso computacional. Então, eu cheguei no container, né? Eu fui filtrando as opções, cheguei no container. Quando eu cheguei no container, agora tem um novo problema. Eu tenho muitas máquinas. Como é que eu vou dividir essa carga entre várias máquinas? E aí casa tudo que você falou, mano. Eu preciso de algum software, alguma coisa que faz direito. Não que só que rode coisas, né? E aí eu conversei com o Luiz Aoki esse fim de semana, tive o privilégio de estar com ele lá no DevOps Days em Fortaleza, e uma coisa que está muito claro para mim é que o Nomad ele implementa um pedaço do Kubernetes só. Ele implementa vale a pena você descrever um pouco quem é Luiz Aoki, né? Só para entender o tom da conversa. O Luiz Aoki é um dos desenvolvedores do Nomad, que trabalha na HashiCorp. Ele também é uma pessoa incrível que ajuda na mentoria DevOps, né? E ele é uma pessoa muito, muito, muito fácil de conversar. Se chamar ele no Twitter lá, ou na mentoria, eu não tenho dúvida que ele vai te responder como uma pessoa normal, vai te tratar com respeito, vai responder as coisas com paciência, não vai surtar contigo se fizer uma pergunta difícil ou uma pergunta fácil. Então, é um ótimo ser humano para conversar. Ok, mas voltando. Eu notei que o foco do Nomad nunca foi em ser o Kubernetes, nunca fazer todas as 1.000 coisas que ele fez. O foco do Nomad era executar jobs. E executar jobs eu quero dizer quero colocar uma aplicação a rodar. Então, tem um job que diz que a minha aplicação vai ter 5 instâncias dela rodando. E aí tem regras para dizer como elas vão rodar. E aí depois eu comecei a ver, ok, tá tudo funcionando, como é que eu atualizo essas coisas? Então, eu crio regras dentro do job para dizer, faz rolling update, faz canário, faz blue-green, define como tu quer fazer isso. Mas o ponto, inclusive esse foi o tema da talk dele agora no DevOps Days, que a gente teve lá, aproveitou. Quem não teve, eu acho que ele deve ter colocado os slides por aí.
Mas o ponto todo da coisa é que esse é parte do problema que o Kubernetes resolve, né? Então, o problema que o Kubernetes resolve fácil é, preciso botar uma aplicação a rodar, né? Até aí nós estamos empatados com o Nomad, né? Ele subir a aplicação, 5 instâncias da aplicação em algum lugar. Ok, agora eu preciso resolver, por exemplo, preciso de um load balancer para receber acesso. O Kubernetes já resolve isso com a ideia do serviço, que tem regras de faro que roteia para os pods e tal. Beleza, então até então estamos mais ou menos igual. Eu não sei se o Nomad resolve esse problema, mas eu não sei, não eu acusando que não faz, está errado, eu desconheço como a ferramenta funciona para ver se ela faz isso. Mas o Kubernetes não parou por aí da ideia de fazer load balance dos requests. Ela, ok, mas eu preciso de um pedaço de software, um equipamento na frente do Kubernetes para conseguir tomar porrada. Aí tem o conceito do gateway lá, que pode ser um load balance lá, pode ser um monte de coisa. Né? E aí o Kubernetes foi se abrindo, assim, como se fosse, sei lá, o branch do branch do branch do branch. E eu sei de coisas agora que eu ouvi falar quando eu estive no KubeCon ano passado, que o pessoal falou, ei, agora a gente tem um problema, essas operadoras de telecom estão botando Kubernetes nos nós da ponta lá para poder rodar suas aplicações, porque resolve um baita problema para eles. Então a gente está adicionando na API do Kubernetes suporte essas coisas, e agora a gente tem o problema quem vai manter essa bagunça? Porque da gente não tem ninguém que entenda desse cenário, que vive essa realidade, para poder dizer, não, faz assim, não faz assim. E aí essas pessoas são contratadas, implementam o que fazem, elas desaparecem. Agora a gente tem um código morto lá que ninguém quer manter. Então, de novo, não quer dizer que está errado, mas só para trazer que o Kubernetes começou com uma coisinha bem pequenininha, que era subir um container, agora ele é um Megazord. Eu acho que eu estou para pensar que ele não é mais um Megazord, ele vai virar que nem para quem viu o Star Trek, aquela nave mãe dos Borg lá, sabe? Que acho que provavelmente de onde veio a ideia do projeto do Google originalmente, né? E sobre o Kubernetes, eu tinha uma expectativa também, falando sobre expectativa que você falou, Carlos, que eu tinha uma expectativa que o Kubernetes, com o passar do tempo, ficasse mais simples, mas foi o contrário. Ele foi ficando cada vez pior em termos de complexidade. E eu só queria, para finalizar, senão eu não deixo o pobre do Sérgio falar, nunca vai conseguir falar nada, eu não calo a boca. Eu queria só comentar o seguinte, cada vez que você tem um problema, você tem que fazer esse processo de identificar os problemas que você tem e quais soluções resolvem esse problema. Porque quando a gente cai no hype, a gente faz o contrário. Eu tenho esse negócio muito legal. Que tipo de coisa que eu posso distorcer o problema para que funcione com esse negócio legal? E aí volto a insistir na realidade. A realidade diz o contrário. Eu tenho um problema de subir os meus containers em várias máquinas. Quais soluções resolvem esse problema? E outra, não precisa ser um container. Inclusive, esse é um baita diferencial do Nomad, né? Ele não precisa ser um container. Ele tem que ser um software, ele roda até no Windows, aí o Kubernetes já começou a chorar no cantinho ali, distraído, assim, ninguém me ama, né? Roda Java, roda máquina virtual, roda container, roda de tudo. E essa é a parte incrível da coisa. Então, não dá para, de novo, né, problemas e soluções, né? Então, não ignore o Nomad, porque pode ser que tenha alguma coisa que ele resolve muito bem. Claro que a gente tem que ver a questão do mercado, né? Precisa do profissional, ele existe, não existe. Mas ainda assim, o ponto dessa confusão toda é essa preocupação em se ater ao problema e não com a solução. Porque a solução, ela passa a mudar conforme passa o tempo. E aí vem uma coisa que eu não sei se eu insisto isso o bastante, mas que eu vejo que o time de operações, o pessoal de infraestrutura, se eles aprendessem a codar, eles iam dominar o mundo. Por que eu digo isso? Eu uso o Kubernetes. Kubernetes não resolve 5% de todos os meus problemas. Fui lá e escrevi a porra que faltava lá e agora resolve todo o meu problema. Porque quando a gente não tem o poder de codar e de mudar, de entender a engenharia de software para poder criar essas soluções, a gente vai ficar sempre preso ao problema dos outros. A gente nunca vai conseguir ir lá e resolver o que a gente precisa, sabe? Então, desculpa se eu estou fazendo um novo branch, mas fica aí o meu desabafo de que aprender de engenharia de software é uma coisa muito importante no sentido de não ficar preso. E aí a gente vive na profissão que eu acho a mais incrível de todas, porque o limite é o limite da minha imaginação. Quão criativo eu posso ser para solucionar aquele problema? Hoje a minha criatividade é limitada no que eu sei, mas eu posso estudar para saber mais e amanhã resolver melhor, de uma maneira mais incrível, mais divertida. Ok, agora eu fico quieto, senão o Sérgio não fala mais nada. Meu ponto de vista em relação a isso é uma coisa que eu gostei, que o Sebastião falou muito em relação a descobrir o problema, né? Uma coisa que eu levo nas causas que a gente tem de arquitetura, hoje, né, nos últimos anos, foi uma coisa que eu percebi, que a gente não tem muito claro os critérios do que a gente quer quando a gente vai começar um projeto. Então, assim, quando a gente começa um projeto, a gente começa com um problema. A gente olha assim, por exemplo, eu queria fazer, sei lá, blue, green desse serviço. Aí eu uso um mecanismo que não dá suporte. A gente tenta resolver só esse problema, né? Só que aí a gente esquece todos os outros critérios que a nossa solução atual já resolveu. Então, eu já trabalhei muito em projeto que, por exemplo, a gente quer adicionar essa funcionalidade, só que aí perde outras 3, que já tinha, e a pessoa acaba esquecendo, porque esse critério ele fica muito implícito ali, né? Então, às vezes, já criava um log num servidor de log automático.
Aí seu novo sistema de deploy agora faz Blue-Green, mas não faz mais o log. Aí você resolveu o problema do Blue-Green, mas criou o problema de alguém tem que ir lá e criar o log na mão. Sei lá, criar um string no CloudWatch, criar um index no Elasticsearch, alguma coisa assim, para manter o padrão. Então, você vê que os critérios, eles sempre ficam muito abertos, né? Então, acho que escrever, saber o critério do que você quer atingir e saber se a sua solução mantém o contrato que você tem, o que você já atende de funcionalidade é muito importante. Muitas vezes, para a gente não ter regressão de funcionalidades, né? Dentro das soluções e sistemas que a gente está embarcando ali. Então, pensar sempre também nas desvantagens, né? Porque a gente adora ver o happy path ali. Não, vai dar tudo certo, a gente vai pôr o Kubernetes vai funcionar bem. Aí, esquece, por exemplo, que tem request limit. Não conhece, às vezes. Então, uma hora o container vai explodir ali na máquina, vai dar um problema em produção. Putz, esse aqui é a parte da desvantagem, né? A gente tem que operacionalizar também o fine tuning disso aqui. Antes rodava, por exemplo, sei lá, um Docker Compose numa máquina. Ou seja, a máquina dava problema, não afetava nada ali. O container dava problema isolado. Agora você tem um Kubernetes com 100 pods rodando. Cara, agora um pod pode afetar os outros, né? Dependendo da má gestão dos seus recursos dentro da máquina. Então isso é muito interessante entender esse problema. Fala aí, Sebas. Que acho que não, tu comentou um negócio que tem tudo a ver com o problema que eu vivo hoje. Container é incrível, a gente roda o banco de dados num container. Então, onde eu trabalho hoje é um provedor de cloud, que é a Timescale. Se quiser rodar um banco de dados Postgres lá, vai lá, clica lá, mantenha-me empregado, por favor. E onde eu quero chegar é que a gente roda tudo Kubernetes e containers para tudo que é lado. Mas onde eu quero chegar com isso cara, é incrível. A gente consegue subir cluster de banco de dados em segundos, a gente tem toda a integração com a Amazon, com o VPC, um monte de coisa bacana ali e tal. Mas a gente tem problemas que não são de banco de dados. Por exemplo, subiu o container com limit, request, definir o escopo do que o cliente quer subir o banco de dados. O que acontece quando o container usa 100% da memória? Para quem não sabe, que não vai responder, vai dizer, ei, esse processo aqui consumiu toda a memória, vai lá o kernel e mata ele. O que acontece quando você mata o banco? Você derruba todas as conexões, você faz o banco reiniciar, e no processo de recovery ele vai se recuperar no desastre, pode o banco parar no meio do caminho ali do recovery e dizer assim, não consegui salvar o arquivo que eu precisava aqui, eu levanto minhas mãos e agora você, engenheiro da Timescale, que se vire para fazer funcionar. Então, esse é um problema incrível que só tem quem usa banco de dados no Kubernetes. Não é um problema exclusivo do Kubernetes, é um problema do Linux, como o Postgres aloca memória e tal. Mas a parte interessante é que esse problema já foi resolvido nas máquinas virtuais com Tuning lá atrás. É bem mais fácil de gerenciar. Posso meter uma swapzinha lá, swap é horrível. Swap ajuda a não dar esse tipo de drama aí, né? Agora eu sei que o Kubernetes tem suporte a swap, mas o ponto da crítica não é dizer que os containers são lixo, vamos jogar tudo fora, vamos voltar a máquina. Ao contrário, é ter a possibilidade da gente olhar, gente, estamos tendo uma regressão aqui, vamos voltar, vamos trazer uma coisa estável para esse nosso cenário, mas não vamos jogar fora tudo aquilo, vamos tentar trazer de volta tudo que a gente já tem, e quando alguém resolver esse problema, vamos trazer de volta os containers, que tem muita coisa legal ali. Se eu usasse tudo que eu tenho de banco de dados em produção hoje com máquina virtual, provavelmente ia aumentar meu custo, né? Porque eu ia ter mais recurso, ia ter kernel novo, ia ter que lidar, em vez de lidar com o update da imagem, que é uma coisa que é bem mais fácil de gerenciar no Kubernetes, e eu ter que ficar atualizando esse de não sei quantos milhares de clientes aí, não é um problema fácil, entende? Então tá aí a minha sugestão, assim, de trazer, de sempre, de novo, insisto que é um loop, né? Enquanto o problema, segue procurando, porque nunca vai ter um negócio que faz tudo. Sim, acho que dá um exemplo também técnico, acho que é legal sempre trazer para a luz do dia a dia ali no técnico. Então, eu já vi um cenário, por exemplo, que em relação ao scaling de Kubernetes, a gente tem na AWS, hoje o Carpenter, né? O Carpenter é uma ferramenta incrível, um operator que você consegue instalar no seu cluster, e ele tem uma inteligência gigante para fazer scaling exatamente do que você precisa. Então, ele vai pôr uma máquina exatamente do tamanho que você definiu que seus containers precisam. Tem 5 pods ali, cada um com um container que precisa de X de memória, ele vai saber exatamente qual máquina com aquele X de memória escalonar. Então, isso é incrível. A complexidade que eu já vi, assim, já participei de um projeto que acabou acontecendo, usava Node Group normal, vamos por Carpenter. Qual que é o problema do Carpenter? O Carpenter tem um sistema todo para o control plane do Carpenter ter que rodar numa máquina que não é do Carpenter, porque senão ele mata a máquina, não tem o próprio Carpenter, não consegue subir ele mesmo, né? Então, assim, você tem um problema agora, que se você colocar tent errado, se você colocar tag errada,
o Carpenter não vai conseguir escalonar sua máquina. Então, gera exatamente o ponto da carga cognitiva. Você vai lá, como se o Node Group normal fosse o carro ali antigo, eletrônica, que a gente brinca com a vela ali, que você vai, mexe. Você só precisa aumentar, diminuir o número de máquina e deixar ele se virar. É ineficiente, né? Do ponto de vista computacional, você perde recurso. Mas quando você vai para um ambiente mais performático, você tem que entender como o operator funciona. Muitas vezes você pode tentar dar um update de um Carpenter e dar uma RBAC errada para ele não conseguir criar mais máquina. Ele perder comunicação com ele mesmo, ele perder configuração de IAM, e aí ele para de escalonar a máquina. Ele não sabe que precisa criar mais máquina. Ele pode deixar seus pods sem máquina nenhuma. Então são cenários de falha que só passam a existir quando você tem uma coisa muito mais inteligente, tecnológica ali, definida para você usar. Então, sempre entender que isso daí pode gerar, sim, uma carga cognitiva para o time. Então, eu já vi rollback de Carpenter justamente por isso, porque a galera achou mais complexo gerenciar no detalhe aquilo do que simplesmente ir lá, o autoscaling tem de 2 a 5 máquinas e o cluster autoscaler sobe. Então, assim, são cenários que, às vezes, para um time não vai valer a pena. Beleza, tem uma economia de custo, mas não é nada absurdo que vale a possibilidade de, durante uma manutenção, o Carpenter zerar todas as máquinas. Ou durante um update de provisioner do Carpenter, dá um problema. Então, são coisas que a gente tem que ponderar, acho que cai exatamente na questão da carga cognitiva, e nesse ponto que o Sebastian comentou, é um problema que surge em virtude de usar uma inteligência maior ali no fluxo de orquestração das máquinas. Então, a gente tem que estar capacitado, a gente tem que praticar isso antes. E a última coisa que eu queria falar sobre isso é entender que existem momentos de pôr isso no ambiente produtivo, né? Que eu vejo a galera, às vezes, pega alguma coisa e já quer colocar em produção. Então, assim, eu acho que exercitar a POC, fazer isso à parte, fazer isso num cluster, sei lá, do sistema da RH ali, ou de um sistema só de monitoramento não produtivo. Então, existem maneiras de você provar que a tecnologia vai dar match com o seu time antes de pôr o seu negócio em risco. Porque, assim, beleza, eu quero usar Carpenter, vai gerar uma economia de custo. Mas se, no caso, igual o Sebastian comentou, da logística lá, da empresa de logística, se isso gerar só 1 ou 2 incidentes de produção por causa de erro de configuração de Carpenter, a tecnologia não está fazendo o valor dela. Aí, sim, o negócio ele também não pode pagar o preço do nosso aprendizado só. A gente tem que aprender, entender o que a gente está colocando e fazer isso de maneira gradativa, né? Não pôr o negócio em risco por apreço tecnológico, que é muito ruim, muito perigoso até. Dependendo do tamanho da empresa que você trabalha. Então, acho que, para finalizar, diria esse cuidado aí. Esse carinho que a gente tem que ter com os nossos sistemas. Não, beleza. Então, vamos à última pergunta. Vai ter mais perguntas depois, né? Essa é a última. Dá para eu falar um negócio antes de tu mudar o assunto que eu queria comentar? Não, fala. Mas não, tu vai ver minha pergunta é bastante genérica, aí pode falar depois que eu fizer. A pergunta é bem simples. O que é que faltou a gente conversar aqui nesse episódio de hoje? Vamos lá, pode começar por ti, Seba, já que Não, é que ele estava comentando sobre a ideia de analisar impacto e tal. E uma coisa que eu faço muito aqui no trabalho hoje é a gente criar documento de implementação. A gente chama de design document. Basicamente eu tenho esse problema, descrição do problema. Essa aqui é a abordagem que eu quero revisar, que eu quero implementar para solucionar esse problema. E aí, sair do escopo da minha bolha, do meu time, e puxar pessoas de outros times para olhar se eles acham que a minha solução é uma solução interessante ou não. Eu vou dar um exemplo. Onde eu trabalho, a gente tem um time de cloud, que é onde o branch da empresa que eu trabalho, daí tem gente do Kubernetes, tem gente dos sistemas de back-end, tem gente do banco de dados, que é o meu time, e tem várias outras pessoas no meio do caminho. Tem gerente, tem PM, tem um monte de coisa. Então, eu negocio com o PM o projeto que eu quero trabalhar, e a gente monta junto o escopo e tal, e eu começo esse documento para dizer, pessoal, temos esse problema, eu vou implementar desse jeito, essa é a ferramenta que eu vou usar, esses são os problemas que eu quero resolver e tal. E aí, depois de um tempo, os outros times vão ver essa minha solução e vão conseguir ver exatamente a coisa mais óbvia, que é, alguém perguntou lá, uma pessoa randômica de outro time, mas como é que nós vamos cobrar por isso? Tá, legal, eu achei muito legal a solução, mas eu não sei como isso vai ajudar a gente a economizar dinheiro, porque a ideia do projeto era, vamos economizar dinheiro usando Kafka, sei lá, sabe? E aí a gente começa a descrever e a pessoa faz essas perguntas mais óbvias, assim. E aí vai da empresa, claro, cada empresa resolve as coisas do seu próprio jeito,
tem uma coisa muito interessante na empresa que eu trabalho, que é um dogma que é um desses valores da empresa, que é let the best idea wins, né? Então, se vem do CTO, se vem do estagiário, se a ideia é melhor que a tua, te abraça nela, porque ninguém vai te defender, porque tu é o estrelinha que quer bater o pé e fazer do teu jeito, sabe? Mas esse interessante é que esse é um processo de engenharia que eu não vi no Brasil. Eu já vi empresas montando projetos e nossa ideia, mas eu sempre vi, tipo assim, ó, a pessoa tá te vendendo um Megazord lá. Quando vocês terminarem, vocês vão ter pipeline para deploy no Kubernetes, e não sei o que, e bababá, e ferramenta tal, e vai ser tudo migrado para Go, só que a galera tá fazendo tudo no Delphi 7, rodando no Windows. Então, sabe, eu vejo que falta essas coisas para coisas pequenas. Ah, galera, vamos implementar, a gente tem esse problema aqui que a gente vai resolver com Kafka. Sem tirar o Windows, sem tirar tudo, dizer, cara, projetinho pequeno, escopo, pá, os pares revisam e olham, não, realmente, acho que é uma boa solução. E aí vem o aprendizado de botar na prática aquele documento que eu escrevi, que pessoas me ajudaram a escrever, e ver, poxa, a gente acertou aqui, mas errou aqui. Então, no próximo documento, tu já carrega esse sentimento de, tá tudo bem que eu não sei tudo. Porque quando eu fui botar a mão na massa, eu vi, errei, isso aqui não era tão simples quanto eu esperava. E aí a gente tem essa capacidade de trazer mais gente para o processo de dizer, pessoal, a gente errou aqui, né? Eu bati o martelo, mas a gente, como time, a gente errou, eu preciso de ajuda para melhorar. Mais gente entra e discute. E esse documento tem sido basicamente o alternativo que a gente tem para ter reuniões infinitas. A gente junta nas reuniões para bater martelo em coisas que estamos se batendo e não estamos chegando a lugar nenhum, né? Mas isso faz parte do processo de engenharia, que é uma coisa que eu não vejo. Eu não vejo muito pessoal fazendo no Brasil, pelo menos as pessoas que eu converso. Eu mais vejo alguém bate o martelo, tem esse cargo maluco do arquiteto, que é o Deus, que ele decidiu e ele sabe tudo, e ele é a entidade de Deus na Terra. Ele é o Papa, na verdade, não é Deus, ele é o Papa, né? Ele é o representante de Deus na Terra, ele faz o que ele quiser, e todo mundo bate palma para ele porque ele é o diabo do arquiteto. E aí as pessoas vão lá e fazem o trabalho delas sem entender o contexto, sem entender do negócio, sem saber como aquilo vai ajudar alguém. Aí o troço sai mais ou menos, porque a pessoa não entendeu muito o que fazer. Nem todo mundo é dotado de uma inteligência maravilhosa que consegue resolver todos os problemas à frente, né? E aí a gente tem uma entrega ruim, com base no escopo ruim, definido uma pessoa que não tem noção nem do negócio, nem do ofício. Então, desculpa se você é arquiteto e está ofendido, me xinga no Twitter lá. Mas a ideia não é te ofender, a ideia é dizer que muitas vezes a gente faz as coisas do jeito errado. É porque depende, velho. É porque depende. Porque quando coloca o arquiteto como problema, é a mesma questão. Não é o problema, não é a existência do arquiteto. Total. E aí, se você bota um monte de pessoas cruzando na sala, ela pode não ter o título do arquiteto, mas ela pode levar o time também a uma escolha muito ruim. O problema na existência do arquiteto, a ideia da existência do arquiteto é até boa. É alguém que fica pensando na coisa como um todo. Não tem como todo mundo pensar no todo. Ter alguém que pense no todo é importante. Agora, o que não pode ter é isso que você falou. É uma pessoa que é a única pessoa que decide, é a única pessoa que desenha, ela não conversa com ninguém, ela não interage com ninguém, a parada meio que nasce do mundo fantástico de Bob da cabeça dela. Isso eu discordo, né? E não deve. Mas e tem algumas pessoas, não necessariamente só uma, eu acho legal. E aí depende mesmo, porque o que acontece mais é esse tipo de arquiteto que você está falando, né? Mas se a gente trabalhar no outro nível de pensar arquitetura, talvez a gente consiga sair melhor, né, nessas especializações, né? E aí, eu não entendi, Carlos, na hora que você falou, a gente vai fazer uma rodada para fechar ou a gente vai continuar? Porque se eu continuar, eu posso fazer de lá. Não, tem só mais 2 perguntas, a gente vai terminar logo agora. Vocês falam agora o que vocês acham que faltou de conversar aqui, depois tem recomendação dos livros e despedida, só isso. Massa. Não, de boa. Eu acho que não faltou falar nada, mim. Eu acho que a gente falou até muito mais do que você perguntou. Sérgio? Não faltou. Cara, acho que o Sebastian terminou citando uma coisa que eu acho legal também, é esse modelo de trabalho ali, que talvez tenha que se falar mais. Eu acho que a gente está começando a ver alguns papos, principalmente aqui no Brasil, sobre RFC dentro do trabalho. Ninguém deu o exemplo do design doc aí. Então, eu sinto falta também de discutir sobre critérios bem definidos de problema. Então, às vezes, hoje eu trabalho em startup, mas já trabalhei em banco, já trabalhei em empresa maior. Então, assim, geralmente os problemas chegam muito amplos, abertos, sem um critério bem definidos, até mesmo na parte técnica. Até quando a gente vai discutir, a gente precisa resolver um problema de balanceamento de carga. Qual que é o problema de balanceamento de carga? De onde surgiu essa discussão que é um problema balancear a carga? Qual que é o critério que define que aquilo tem que ser resolvido ou não?
Então, é sempre muito buscar os problemas. Então, a gente tem que montar na nossa cabeça. Chega uma bola quadrada e a gente tem que ir lá, começar a deixar ela um pouco mais redonda para dar uma solução melhor ou mais de acordo que vai resolver o problema. Então, eu vejo que discutir sobre esses termos talvez é o que falta aí, é o que papos futuros podem ter. Quais são hoje esses mecanismos que o pessoal está usando? Como o pessoal discute RFC dentro do trabalho? Como é que o pessoal fala design doc? Qual que é o tipo de fluxo que a galera faz? Para não ter essa discussão infinita, né? Igual o Sebastião comentou, como que eles geram esse conhecimento e fica aquilo lá definido para todo mundo ver. Acho que faltaria isso só, e tem papo aí para conversar futuro, talvez, disso, né? Para ampliar a cabeça nossa, como resolver esse problema. Com certeza. Então vamos lá agora, eu quero saber de vocês um conteúdo. Esse conteúdo pode ser livro ou o canal do YouTube, etc. Esse é um conteúdo com o tema do que a gente conversou aqui, seja ao redor do tema que a gente conversou aqui, e um conteúdo para distrair, tipo um canal, ou então uma série que vocês estão assistindo, etc. Façam só uma resposta aí, por favor, englobando essas duas coisas. Não, o meu é esse aqui que eu mandei aqui, você vai colocar aqui embaixo, que eu falei aqui um pouco sobre Kickoff Desk Check. Eu acho que isso é muito massa. Isso vai ajudar muito essa questão da carga cognitiva que a gente está falando, e vai garantir mais de coesão, além de evitar defeitos, né? Isso aí é a minha sugestão disso. E a minha sugestão de coisas além, que saiu a segunda temporada de Foundation, eu tô viciadíssimo, assim, quem não assistiu ainda Foundation não sabe o que tá perdendo, é uma das maiores séries que eu assisti na vida, em termos de roteiro e fotografia. Se você gostou de Duna, da fotografia de Duna, você vai amar. Onde E olha que é uma série, e passa na Apple Stream, na Apple TV. Pô, legal. Eu não sei se eu tenho uma referência boa, mas eu vi o One Piece, eu tava de férias e eu parei minhas férias pra ver o One Piece. Pra quem não viu a série do Netflix do One Piece, você não gosta de anime, blá blá blá, você é um chato, tudo bem, dá uma chance, você vai gostar. O negócio é incrível, é muito legal. E todo mundo quer ser um pirata agora. Todo mundo quer. Eu tô procurando para comprar na Amazon o chapeuzinho do Luffy, porque eu preciso daquele chapeuzinho. É o meu maior tesouro. Eu não comprei ainda, mas irei comprar. E eu acho que eu não tenho nenhuma referência. Eu tava procurando aqui se eu achava um documento, uma RFC de como criar um design document. Eu vou procurar, se eu achar eu te mando, Carlos. Eu acho que seria legal se tivesse. E por mais que a gente não goste muito de ler, não gosta muito de livros, de literatura, porque a verdade é que o nosso mundo moderno nos proíbe de ler, a gente tem o blog post que resume um livro de 500 páginas. Pode crer que eu vou ler o blog post e vou parar ali, né? Mas a parte interessante é que esses RFCs, eles são basicamente a fundação de toda a tecnologia que a gente trabalha, que é basicamente alguém se prestou a descrever o que a tecnologia faz. Tem RFC para tudo, né? Que é a RFC acho que é um documento de referência, né? Que é literalmente o que quer dizer, né? E é muito eu vou catar se tem um de design doc, certamente deve ter. Eu achei meia dúzia de link aqui, mas nenhum deles é um RFC de verdade. E, galera, o ET Bilu era um sábio além de seu tempo. Ele já dizia pra gente, busquem conhecimento. Ainda vai ter a despedida. Vai, Sérgio. Não, mas eu não vou mais me despedir assim. Agora eu vou dizer outras bobagens, porque eu sou um Pokémon evoluído, né? Boa. Acho que do meu lado, que a primeira coisa, eu não tô lendo tanto livro, mas eu tenho um artigo que essa discussão me lembrou desse artigo que eu li mês passado, eu tô anotando bastante, eu achei ele aqui, que é uma discussão sobre a zona do problema e a zona da solução. Acho que você vai gostar muito desse artigo, Sebastião, porque eu lembrei muito dele conforme você foi falando, porque ele trata da discussão da gente pensar o problema que a gente tem e das soluções possíveis para aquele problema. O que eu acho legal desse artigo? Que ele divide isso em dois espectros, né? Então, isso é muito bom para a gente começar a entender a quantidade de soluções possíveis para o mesmo caso de problema e entender que nem sempre cada um vai ter uma mesma solução para o mesmo problema. Então, às vezes, é aquela brincadeira, né? Se você perguntar para, sei lá, 10 engenheiros a solução de escalabilidade de tal coisa, você vai ter 11 respostas, não vai ter nem 10, vai ter 11. Então, isso é muito interessante porque gera uma empatia de você entender que as outras pessoas não vão ter a mesma resposta para o mesmo problema que você tem. Então, ajuda a quebrar em contextos bem explícitos, em elementos. É mais fácil de raciocinar quando você vê os elementos separados. E é mais fácil de entender que os outros também vão ter uma visão diferente. Então, esse artigo achei muito legal, anotei ele porque foi um dos melhores que eu li mês passado, e acho que casa muito com o tema de carga cognitiva aí. E de bobeira, cara, eu vou admitir para você que ultimamente eu não tô assistindo seriado, não tô fazendo nada. O meu passatempo ultimamente está sendo subir morro, né? Dar uma ida pro interior aqui. Uma curiosidade que fica aí, Sebastião, eu sou vizinho do ET Bilu. Então, um colega aqui mora pertinho de casa aqui, cara. Eu tava quase lá na casa dele no final de semana. A gente foi pro interior e é pertinho aqui, né? A gente tá planejando até ir lá ver os Zigurates qualquer dia desses.
Então, é algo muito interessante aí e fica de curiosidade. Beleza, agora os senhores podem se despedir, né? Fazer a despedida final. Eu queria agradecer e pedir desculpa a Carlos, que tem tentado marcar esse papo há tanto tempo, desmarcou e marcou de novo e tal. Eu tinha compromisso hoje, né? Ele falou, não, vamos fazer lá mesmo. Eu ia fazer essa coisa em cima da maca da tatuagem, né? A pessoa tá fazendo tatuagem, já tá fazendo. Eu falei, vou fazer nem que seja em cima, porque eu prometi, a gente tem que fazer. E, pô, muito obrigado pelo convite, assim, o papo foi muito bom, né? É um tema muito relevante, muito importante e pouco discutido. Vai ser muito bom para a comunidade ter esse tema aqui para a gente levantar um debate legal e vamos ver o que é que isso pode despertar na comunidade em termos de comentários. Seria muito bom que as pessoas comentassem também das suas opiniões e tudo mais. Isso valeu mesmo. Eu não sei nem o que dizer mais, caiu o cu da bunda aqui. Cara, eu queria dizer um negócio muito legal, que é muito fácil ser o técnico que sabe tudo. Difícil é ser uma boa pessoa e sentir a dor dos outros. Então, se você tá aí achando que é o bambambam, ou a bambambam, porque sabe todos os comandos de core e eu não, ou teu colega não, ou os outros colegas não, você não sabe nada de nada, velho. Então, minha sugestão é trabalhe no que é mais difícil, porque os soft skills deviam ser as hard skills, né? Porque são as mais difíceis de ter, né? Então, fica aí minha sugestão, né? E beijo na bunda, até a próxima. Boa. Também aqui, agradecer o papo aí, cara. É sempre bom vir aqui trocar ideia. Pô, eu saio aqui, eu acho que sempre eu aprendi mais do que eu ajudei a galera, mas é uma troca muito bacana, a gente está discutindo. Acho que, mantendo aí o ponto, acho que a gente tem que tomar cuidado com quem não sabe falar não sei. Então, se a pessoa não tem noção ali, ela sempre quer dar uma resposta pronta, ela tem vergonha, então, assim, talvez é uma maneira de chegar para ela e conversar também, a gente tem que tomar cuidado. E agradecer, pô, de novo, cara, é muito bom. Quem quiser ir puxar papo, principalmente no Twitter, que eu acabo usando ali, que agora não é mais Twitter, enfim, pode chamar lá Sérgio Soares, não problema de Kubernetes, container, acho que super legal trocar ideia. Sempre, pô, conheço pessoas pela comunidade, então é sempre bom retribuir de alguma forma, talvez ajudar o pessoal aí em alguma coisa. Valeu. É isso, então. Muito obrigado pela presença dos senhores. Para mim é sempre um prazer conversar com vocês. Considero vocês mais do que colegas, vocês são amigos. E é isso, pessoal. Mais do que amigos, somos friends, né? E é isso, pessoal, que está assistindo a gente. Esse foi o último episódio da segunda temporada. Tem que acabar agora, não dá para continuar. As sessões de engenharia elas são específicas em temporadas. Não quer dizer que aqui no canal não vai ter novos vídeos, vai ter outros vídeos. Eu vou gravar um vídeo com o Seba, já está sobre Kubevirt, a gente vai fazer um tutorial aqui, etc. E dentre outros vídeos também vão ter aqui, mas especificamente as sessões de engenharia, segunda temporada acaba aqui. E ela vai voltar só no final do ano com os State of, né? State of DevOps, State of Programming Languages, etc. E é isso. Volta para a temporada de inverno daqui da Europa aí. Então é isso, pessoal. Deem tchau e emitam sons para poder aparecer aí para a galera. Tchau. Tchau. Tem que falar. Tchau, tchau. Tchau.